eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio, dessa vez com Arnaldo Garcia, diretor de operações da Community Creators Academy. Arnaldo, é um prazer ter você aqui. Quem já escuta o podcast há muito tempo, Arnaldo esteve aqui em 2022 e aí a gente teve uma conversa aí falando sobre Copa do Mundo e coincidentemente a gente se reencontra também ano de Copa do Mundo. E eu acho que a nossa conversa vai muito também para celebrar o Dia do Profissional de Marketing. Estamos no jantar de celebração do Dia do Profissional de Marketing, então a gente está aqui para celebrar esse profissional que movimenta tanto marcas e negócios e tem crescido cada vez mais. Hoje em dia as pessoas têm muito mais concepção do que significa o marketing, da importância desse setor para as empresas. E eu queria que você comentasse um pouco do que mudou de 2022 para cá. Você teve uma trajetória longa na Ambev, você começou no jornalismo, passou pela publicidade e hoje atua aí falando de Creator Economy e olhando um pouquinho para essa área. Me conta, de 2022 para cá, atualiza a gente para quem quer conhecer Arnaldo Garcia agora. Olá, gente, é um prazer estar aqui nessa cidade linda. Morei 3 anos em Fortaleza, conheço tudo. E, para falar a verdade, tudo que eu falei no outro podcast, podemos dizer aqui que vamos refazer aquela conversa. Gente, o marketing está numa velocidade, numa espiral de novidades, de tendências que viraram realidade, outras que morreram. Então, posso dizer que em 4 anos, o profissional do marketing teve que se reinventar, teve que correr atrás. Há 4 anos atrás, provavelmente a gente não tinha a cultura do social commerce, as grandes plataformas chinesas não tinham chegado ainda no Brasil. Há 4 anos atrás, o jogo do social ainda era muito próximo de um jogo de mídia. Hoje ele já é uma infraestrutura dentro das empresas de conversão, aquisição, afiliados, né? Há 4 anos atrás, provavelmente, o PR, as relações públicas, tinham um peso que hoje muitos canais, creators, estão ocupando também esse espaço, né? Teve uma pulverização ainda maior da mídia, que naquela época já estava acelerado. E não tem como não falar de AI. Há 4 anos atrás, eu acho que ainda era um conceito, uma ideia, hoje é uma realidade. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar de marketing. Eu sou marqueteiro raiz, trabalhei em todos os setores que você pode imaginar. Então, hoje é um grande desafio ocupar essa cadeira. Acho que a gente tem que se reinventar todos os dias. Muito bom. E agora a gente falar um pouquinho sobre a sua nova atuação, né? Inclusive o Brasil já é o 2º maior mercado de criadores de conteúdo do mundo, com cerca de 110 milhões de criadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a primeira faculdade de criadores do Brasil e explicar um pouquinho sobre isso, o que é que significa, qual é a operação de vocês, e você chegou com um propósito específico, né? De expandir isso. Conta um pouquinho pra gente. Sim, tá sendo uma adrenalina, na verdade. A gente abriu a community há menos de 1 ano, então eu venho de um histórico de publicidade, agência, CPG, fiquei quase 9 anos na Ambev, cuidando de várias marcas, e agora eu assumo um desafio de montar esse primeiro campus educacional que transforma conteúdo em negócios. Acho que você já pontuou o tamanho do mercado, existem milhares de criadores no Brasil, profissionalmente a gente fala o número de 20 milhões, então existem 20 milhões de pessoas que vivem de conteúdo digital. Mas, na verdade, para a gente, conteúdo é uma habilidade. É muito mais do que uma profissão. Pela primeira vez na história, a gente está diante de uma habilidade e uma profissão ao mesmo tempo. Estudos apontam que, nos próximos 5 anos, vão ter 1 bilhão de pessoas que se dizem criadoras. A tecnologia avançou muito. Hoje, um celular é suficiente para fazer um filme. Quem diria uma publi, né? Então, os creators viraram marcas, e as marcas tiveram que virar creators. Vou falar muito sobre isso assim, nos nossos encontros, mas hoje, olhando para trás, a gente vê um movimento da influência virando negócio, né? A gente vê grandes impérios surgindo que antes a gente não dava nada, dava como um barulho, como uma estratégia de awareness, e que hoje sentam na mesa de negócios, né? Acho que a Boca Rosa é um grande exemplo para todo mundo, mas todo dia surge um império, uma marca, um conglomerado, um canal, um label de evento, né? Algo feito por creator. Porque hoje o creator virou empresário da própria carreira, ponto, né? Ele não é mais uma transferência de autoridade para uma marca. Ele percebeu que ele ganha muito mais vendendo essa autoridade para ele mesmo. Ele engaja audiências, cria comunidade
e verticaliza essa audiência que já é engajada em produtos. Então, lá fora você vê o MrBeast, você vê a Hailey Bieber, né? Que hoje tem um patrimônio maior que o Justin Bieber, dizem. Ela vendeu a marca por $1 bilhão. Então, olha que loucura. Uma marca de 2, 3 anos que chegou no $1 bilhão de valuation, enquanto uma L'Oréal demorou 80, 90 anos. Ela com 10 produtos, 10 SKUs que a gente chama, chegou a um valuation de $1 bilhão, enquanto a L'Oréal demorou quase um século, com dezenas de produtos, lógicas de distribuição. Então o mundo mudou, e a community é para ocupar esse espaço-tempo. Então, num mercado onde 3 em cada 4 jovens no Brasil querem viver de conteúdo, a gente posiciona criar conteúdo como uma habilidade transversal a qualquer profissão. Um dentista precisa ser creator, um médico precisa ser creator, um corretor de imóveis é um creator, um personal trainer é um creator. Então é legal pontuar que a gente não é uma faculdade de creators, a gente é um campus educacional que transforma a habilidade de criar conteúdo em negócios, para qualquer esfera, para qualquer dinâmica, para qualquer plataforma. E a gente já está aberto aí há 8 meses, né, em aulas, a gente já formou algumas turmas, a gente já tem uma base de centenas de alunos que vão desde influenciadores a empresários, executivos, profissionais liberais. Então é todo um conjunto, é um ecossistema de transformação da economia. Muito bom. E falando um pouco sobre esse conjunto, recentemente a gente teve um evento do EAB Brasil e a Alana Rizzo do YouTube falou uma frase muito interessante falando sobre esse olhar sobre a responsabilidade, né? Ela disse: precisamos proteger as crianças no ambiente online, não do ambiente online. Perfeito. E não olhando necessariamente só para as crianças, né? Já que você falou um pouco sobre a educação em relação à criação de conteúdo, quais vocês acham que são os pilares que ainda precisam se levantar em relação a essa consciência da responsabilidade que um criador de conteúdo tem? Parte da ideia de criar um campus, oficializar essa profissão, que pra gente é uma profissão há muito tempo, vai mover $500 bilhão até o final do ano que vem, essa é a projeção. Parece que já é a 10ª maior indústria do mundo, né? Então, acho que negar uma novidade, uma tecnologia é o erro para você morrer, né? Acho que a gente aprendeu isso ao longo das décadas do mercado publicitário. Então, formar esse centro e ser investido pela Ânima Educação, que é a nossa grande investidora e parceira, a Ânima que tem mais de 70 campos de educação pelo Brasil, é transferir uma responsabilidade de formação. Então, na community hoje, todos os alunos entram com um processo seletivo. A gente tem filtros, existem perfis, existem dinâmicas, existem provas, challenges, né, que a gente chama. As marcas abraçam esse movimento. Hoje, na community, a gente tem 15 marcas patrocinadoras. iFood, Samsung, Universal Music, Uber, Natura, Avon, grandes líderes, Nestlé, líderes de categoria que escolheram trabalhar da forma correta com a Creator Economy, que é o nome correto, né, pra gente falar aqui, Creator Economy. O economy é muito importante. E para construir uma economia, a gente precisa construir da forma certa. Balizas, compliance, treinamentos. Hoje um creator, e desde sempre foi assim, né, desde a época dos blogueiros e blogueiras, esses nomes vão mudando, mas o papel de engajar audiências é sempre o mesmo, né? As pessoas tentam colocar em caixinhas o que já é uma realidade há muito tempo. Mas hoje a gente percebe que o creator sofre de um tripé, vamos colocar assim, que é a falta de conhecimento. Muitos deles aprendem de forma empírica, na prática, na cozinha de casa, no quarto, quando vê, estourou, virou uma trend, uma tendência, tem milhões de seguidores. O que eu faço agora? Deixa eu conseguir um empresário, deixa eu começar a vender minha participação. Então, o conhecimento, enquanto toda profissão tem, né, nessa profissão é difícil, assim, é escasso. Então, conhecimento é uma frente, metodologia de ensino é o nosso foco. O segundo pilar é a estrutura. Então, por maior que seja um creator, e por menor que seja também, porque o Brasil é feito de micro, nanos, médio creators, ele dificilmente tem uma estrutura igual a gente tem. A gente montou um campus de 14 mil metros quadrados. Tem 200 cenários, estúdios de todos os nichos de conteúdo, academia, praia, a gente fez uma praia lá também em São Paulo, uma casa para reality show, estúdio de música, de foto, de fashion, tem de tudo.
né? Auditórios, salas. Então, dificilmente um creator tem essa estrutura para utilizar, e lá ele tem. E o terceiro pilar é conexão. Um creator, talvez uma das profissões mais isoladas, e disso nascem muitos problemas até de saúde mental, né? Então, um creator, ele precisa ter contato, ele precisa estar conectado aos pares do mercado, ele precisa conhecer as melhores práticas, ele precisa ter contato com o cliente, com a plataforma, com outros creators, com empresários. Então, na community acaba virando esse ecossistema. Os creators se conhecem, geram negócios, collabs e crescem juntos. Então, o futuro é em comunidade, para a gente é em community, e estou muito feliz assim, com o que a gente já alcançou até agora. Muito bom. E eu acho que na época que a gente conversou, né, quando a gente falava de Ambev, você participou da construção de marcas com esse apelo regional, com esse olhar, entendendo inclusive o papel dos criadores de conteúdo nesse fortalecimento dessas marcas, mas agora você está sentando em outra cadeira com outro olhar, mas obviamente tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, acho que está servindo muito. Eu queria saber o que é que você aplica hoje com esse seu olhar. Você já tem um olhar de marca, você teve essa vivência, né, de entender qual a contribuição esses influenciadores podem ter, até essa regionalização também, esse apelo cultural, regional, né, que a gente sabe que cada lugar se comunica de uma forma, cada lugar tem os seus influenciadores, nano-influenciadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como o que você viveu te prepara para essa posição que você está ocupando agora. E 2, é falando um pouquinho sobre como você acha que se a gente tivesse essa conversa daqui a 4 anos depois, né? O que é que você acha? Quais lacunas ainda podem ser preenchidas? Como, de fato, esse mundo pode se fortalecer cada vez mais para se tratar cada vez mais com uma economia fortalecida, responsável, entendendo o papel dela no mercado, de fato? Boa. Olhando para trás e para frente, né? Acho que a Ambev foi uma escola, eu vivi intensamente, muitas marcas, plataformas, passion points, Carnaval, São João, futebol, eu olhei de tudo, assim, com marcas diferentes. E acho que uma realidade e um sucesso da Ambev é esse olhar regional. Existem equipes de marketing espalhadas por todo o Brasil, né? As 7 regionais da Ambev. E aqui é uma grande regional, inclusive, né? Que eu liderei durante quase 2 anos. O que eu levo e que eu aplico numa escala de uma potência ainda muito maior é o dedo no pulso da cultura. A Ambev sabe fazer isso muito bem, né? A gente está entrando agora um período de Copa do Mundo. Hoje saiu um filme belíssimo de Brahma, que o Ronaldo até compartilhou. Acho que todo mundo que ouviu o podcast já vai ter visto. Brahma é a marca do Brasil. Ela é a marca dos grandes movimentos. Para onde o Brasil fala, vai e faz, a Brahma se posiciona como a marca dos brasileiros, né? Não tem nada mais culturalmente relevante do que isso. Assim como outras marcas adotam novas personas, Stella agora fez um posicionamento gigante para o tênis, que é o esporte que mais cresce. Spa tem abraçando o universo das lutas, que também cresce pra caramba. Então, acho que o dedo no pulso da cultura e ser culturalmente relevante é o que eu mais aprendi. E agora com creators isso é muito rápido, né? Eu falo que todo o resto que eu aprendi na Ambev talvez está sendo reciclado. Distribuição, logística, plano de mídia, e principalmente essa lógica de ter uma grande campanha. Eu acho que hoje, e para o futuro cada vez mais, o fato de você pensar numa campanha e executar a campanha, esse intervalo, vai ser um hiato que provavelmente tudo vai ter mudado. Então os creators eles ganham essa escala de velocidade, de você aplicar hoje para hoje um conceito, um insight, uma ideia, algo que está acontecendo no mundo, você aplicar. E os creators estão ligados nisso, né? Se o assunto é Copa, se é Olimpíada, se é Big Brother, se é Carnaval, se é qualquer assunto, eles são os primeiros a se posicionarem, eles vivem disso, né? Então, por um lado é um conteúdo talvez um pouco mais descartável, mas por outro lado é um conteúdo muito mais relevante para o consumidor. E é por isso que eles estão virando marcas, porque se eles têm essa audiência orgânica, eles conseguem transferir isso por um produto. E tudo bem o produto não dá certo, daqui a pouco ele cria outro, e outro, e outro. Eu sempre dou um exemplo do morango do amor. Não sei se chegou aqui em Fortaleza essa febre. Chegou. Acho que todo mundo teve que comer, experimentar o morango do amor. O morango do amor foi uma receita de um TikToker que fez um vídeo, viralizou no TikTok. Daí até as nossas mães, tias, avós comerem foi uma semana. Porque ele fez uma receita, viralizou, todo mundo replicou,
virou uma trend de fazer em casa, de descobrir. Todas as padarias do Brasil tiveram que fazer. Deu matéria no Jornal Nacional, no Fantástico, movimentou milhões na economia. Nosso cliente iFood reportou um crescimento gigante só de Morango do Amor, que ele conseguiu captar esse insight lá no social, investiu nessa informação para a base de PDVs, né, de padarias, lanchonetes, e todo mundo vendeu isso. Hoje eu acho que é difícil alguém comprar um Morango do Amor. Tem tempo que eu não vejo até. Mas olha o quão forte foi esse movimento e quão rápido. E agora talvez é o pistache ou é qualquer outra nova trend, né? Então, aplicando os meus conhecimentos de mercadologia, marca, produto, Ambev para o mundo atual, eu acho que os pesos de logística talvez caem um pouco. Hoje tem pessoas que entregam a qualquer momento, a qualquer hora. E eu acho que o peso da marca e de ser culturalmente relevante só cresce, que é algo que a Ambev faz muito bem. Muito bom. Você até já citou sobre isso, falando um pouquinho sobre os criadores de conteúdo, de ter outra formação, né? Inclusive, a gente tem uma pesquisa da YouPix que falou que 53% dos criadores brasileiros ainda precisam de outro trabalho para complementar a renda. E eu queria que, como é que vocês fazem para entender esses diferentes setores? Porque, enfim, desde um dentista, dermatologista, um corretor, por exemplo, entender essas legislações em relação a essa produção de conteúdo, porque tem uma responsabilidade específica. Como é que vocês fazem para dar conta de tudo isso e de fato, entregar uma produção de conteúdo estratégica para cada um e eles entenderem qual a posição deles nessa economia criativa? Perfeito. Acho que no passado houveram até mais discussões e a gente foi entendendo que o papel do creator é de fato engajar, criar conteúdo, porém com responsabilidade. Acho que muitos creators irresponsáveis acabaram saindo do mercado, né? E montar um campus educacional parte disso também. Hoje na China existem certificações para creator de finanças, de saúde. Para você ser um creator tem que ter uma formação. Então você pode engajar, criar, colaborar com o médico, mas você não é um médico. Então parte da nossa tese é essa expansão de criar conteúdo com uma habilidade. Então por que um médico estuda 8, 10 anos para no 11º ano ele falar, opa, eu tenho que saber de marketing, senão eu não tenho paciente. A minha irmã é médica, meu cunhado é médico. Se eles não têm uma presença ativa em rede social, provavelmente ninguém sabe que eles existem. Então, a sombra disso é que a gente vive um momento que o mais conhecido está vencendo o melhor, e isso é ruim. Só que na community a gente acredita no contrário. Acho que o melhor tem que ser mais conhecido. A gente acha que o melhor arquiteto, o melhor dono de bar, o melhor personal trainer, o melhor bartender, o melhor profissional tem que ser uma autoridade digital. Ele tem que criar conteúdo. Ele tem que se posicionar, seja em qualquer plataforma, seja no WhatsApp. Existem creators de WhatsApp, listas de transmissão, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta, existe uma responsabilidade de formar os creators, existe uma responsabilidade da sociedade de valorizar quem são bons creators, e dos profissionais entrarem nessa onda, né, e profissionalizarem os segmentos. Eu falo assim, existem oportunidades gigantescas para as marcas nisso, porque as marcas podem virar plataformas de educação. Então, sem citar os dois concorrentes, né, mas uma pasta de dente hoje tem um país com 300 mil dentistas. Provavelmente eles são melhores creators sobre essa marca do que qualquer outro influenciador. Dentistas virarem creators e promoverem a melhor marca de pasta de dente, talvez seja um grande ROI, né, de investimento de mídia. Então, assim como corretores de imóveis, assim como as 2 milhões de revendedoras da Avon, lembra os revendedores de caderninho, de bairro, de WhatsApp? Para mim, elas são creators. Então, como a Avon encabeça esse movimento de transformar vendedores em criadores de conteúdo para vendas. Então, tudo isso é fascinante, assim, eu acho que é um mercado sem volta e ele só vai acontecer se profissionalizar. E eu acho que a YouPix, a gente, né, tem muita gente nesse mercado que vai acelerar, com certeza.
E eu acho que entra até nas estruturas das empresas também, né? A gente vê marcas como a CIMED, em que os colaboradores criam conteúdo. Então, obviamente, o colaborador tem que ter um tempo, ou para ele fazer aquela captação, ou para fazer aquela edição, e aquilo é uma prioridade para a empresa, né? Então, eu acho que isso vai virar uma reflexão também para as marcas, para entenderem, tipo, será que isso é uma prioridade para a gente? Sem dúvida. Imagina que uma marca com 20 mil colaboradores, ela tem 20 mil creators. Quem melhor para falar da cultura da marca, das novidades de lançamentos de produto, do que ela quer imprimir para o mundo, do que quem está lá dentro, né? A gente fala muito isso, assim, o nosso parceiro, a Nestlé, tem a Nestlé Creators Academy. São colaboradores que aprendem a usar as plataformas para falarem da companhia. A CIMED é um exemplo que todo mundo dá, porque é fantástico, de fato. A família Adib, o próprio Eric Shibata, né? Que é o CMO. O Toguro agora, que faz parte também do time da CIMED. Pensa que a CIMED, o quanto ela economiza com contratação de celebridades, creators, nas pessoas da CIMED, na própria família Adib virando creator. Acho que isso é uma verticalização de audiência sem precedente, assim. E isso tem nome, chama EGC, que é o Employer Generated Content. Todo mundo fala de UGC, que é o usuário, User Generated Content, que é você transformar o seu consumidor. Então, eu sou uma varejista de moda, eu vou mandar um kit para os meus consumidores postarem de mim. Isso é UGC. Agora, quando você usa a sua força interna, é o EGC. Então, na community, a gente também tem essa procura, né, essa demanda de criar cursos em company para empresas virarem creators. E é incrível também a oportunidade. Muito bom. Agora falando de Copa do Mundo, a gente sempre tem que falar sobre isso. Claro. Né? A gente se encontra daqui a 4 anos. Esse ano vem, né? Eu vi a campanha da Brahma. Eu terminei o vídeo, aí um jornalista nosso disse assim, será que o Brasil ganha esse ano? Reacendeu, né? A esperança. É muito legal, aquela campanha maravilhosa, saiu no nosso meio também. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre essa oportunidade, porque eu acho que um evento como a Copa do Mundo é de fato uma oportunidade. Tá todo mundo falando sobre Copa, a gente vai no mercantil, no supermercado, a gente vê as gôndolas mudando, tudo mudando, né? E aí a gente tem um projeto da Globo, inclusive, que contratou 2.000 influenciadores para trabalhar nessa Copa desse ano. Então, assim, um olhar mudou de 4 anos para cá, como você disse, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa oportunidade que é de fato. E o que é que mudou de lá para cá, desse seu olhar, dessa nova atuação também? A gente fala um pouquinho sobre essa evolução, mas falando de eventos como Copa do Mundo, né? Eu vi que você continua acompanhando a Ambev, as marcas da Ambev, Sim. E você vai continuar acompanhando, porque de fato você precisa continuar acompanhando, né? Mas o que muda aí na sua atuação e no seu olhar para as oportunidades de conteúdo e de negócios? A gente vai falar agora só disso, né? Porque é um assunto gigantesco, eu amo futebol, mas eu amo mais a propriedade intelectual, cultural, que é a Copa do Mundo. Talvez seja a maior de todas, né? Para boa parte do mundo. E tudo mudou também, eu acho. Na última Copa a gente já viu alguns movimentos que agora são realidades. Então, nas últimas 2 Copas surgiu um fenômeno do streaming. E essa história é fantástica, né? Foi um gap de contrato, uma negociação, que justamente surgiu o Cazé TV. O Casemiro era um creator que bombou muito na pandemia com os reacts. E caiu no colo dele, através da Live Mode, o direito de transmitir a Copa do Mundo. E desde então, a forma de consumir futebol mudou também, esporte no geral, né? De lá para cá, eles transmitiram várias propriedades, Olimpíadas. Então, essa é uma Copa de uma fragmentação também da transmissão. Globo, SBT, Cazé TV, GE TV, que é o movimento também de streaming da Globo. A gente... Pelo menos eu percebo que a audiência hoje, pelo menos para os mais jovens, não necessariamente é a TV. A TV, para muitas pessoas, passa a ser a segunda tela. Então a gente falava durante muito tempo de segunda tela ser o digital, o mobile. A TV hoje é a segunda tela para muita gente. É só acompanhar o que aconteceu no Big Brother, né? O Big Brother que acabou agora mês passado, foi a segunda pior audiência da história. Mas foi o com maior audiência total, justamente pelo social. Eles triplicaram os impactos do Big Brother. O Big Brother bateu recorde de faturamento, foi 1,5 bilhão de reais. Mas mesmo tendo a segunda pior audiência em TV. Então eu acho que a Copa do Mundo vai refletir muito isso. Onde está a audiência? Será que a gente está acompanhando os jogos através do perfil dos jogadores?
Será que os jogadores vão filmar os bastidores? Será que a CBF vai proibir isso? Porque nas Olimpíadas surgiu isso, né? Os atletas creators. Os atletas que tinham 50, 10 mil seguidores passaram a ter 1 milhão de seguidores. Porque ganharam uma medalha, porque competiram, porque teve um mutirão, né, na transmissão para ganhar seguidor. Então a Copa do Mundo, acho que vai ser bem interessante acompanhar a TV com streaming, acompanhar o que as marcas vão fazer, porque são contratos caríssimos, né? São investimentos talvez de anos ali naquele período de 2 meses, de 1 mês. Então, eu com o viés da Creator Economy, eu quero apostar que os atletas e os creators que estarão lá vão ser, de fato, essas grandes audiências. Então, você vê movimento da Globo levando creators, você vê movimento do Cazé TV, da Ronaldo TV, né, da Rede Ronaldo, em Miami. Você vê vários creators investindo em logística para estar lá, transmitindo para a base deles, que são veículos independentes. Então, eu acho que você entender o que é propriedade de patrocínio, o que você pode fazer com o que vai acontecer de fato na prática, vai ser uma grande confusão, assim, e vamos acompanhar. Muito bom, tô ansiosa. Fiquei ansiosa, a campanha da Brahma conseguiu deixar a gente... tá liberado a acreditar, né? Tá liberado a acreditar. E eu acho que eu já comentei sobre isso, hoje é o dia do profissional de marketing, né? A gente está num cenário diferente, não estamos no nosso estúdio, porque estamos no jantar de celebração. E eu queria que você encerrasse contando um pouquinho do que você vai trazer nesse jantar hoje, quais vocês acham que são os pilares aí para o profissional de marketing de sucesso em 2026. Acho que muito do que a gente falou, provavelmente eu vou tocar no assunto da cronologia dos últimos 4 anos, qual é a nossa visão sobre Creator Economy na community. Mas eu falo que é um momento, ao mesmo tempo, difícil e que gera uma empolgação, uma adrenalina. É como se estivesse esquiando uma avalanche, assim. Tá com medo do que tá vindo atrás, AI, pulverização, creators, todo mundo ali naquele bolo da neve, mas é muito, assim, você fica empolgado de ver o que tá para baixo também, essa adrenalina de descer uma avalanche. Então, nunca foi tão difícil ser marqueteiro, mas também nunca foi tão divertido, nunca foi tão dinâmico. Então, eu acho que é um momento que, falando até de AI, assim, muita gente acha que a AI vai tomar o nosso trabalho. O profissional de marketing adora falar o fim da própria profissão, né? Eu não vejo um médico falar que a medicina vai acabar, o direito vai acabar. A gente fala o tempo todo, o marketing vai acabar. E falam isso há 50 anos. O rádio, o impresso, a TV, a internet, a gente sempre acha que vai acabar e nunca acaba. Então acho que o profissional de marketing hoje, ele vai dominar essas tecnologias, ele vai direcionar as tecnologias e não vai ser um refém das tecnologias. Então, acho que nunca se valorizou tanto o que uma AI não substitui. E provavelmente esse é o novo papel da criatividade no marketing. Muito bom. Muito bom lhe reencontrar. Muito obrigada pela sua participação, sempre participando tanto dos nossos eventos presenciais como das nossas gravações, contribuindo com conteúdo. Muito obrigada por isso, Arnaldo. Parabéns pela sua trajetória. Estou ansiosa aí para ver sua apresentação. Muito obrigado. Estou sempre por aqui. Continue acompanhando o nosso meio, o nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o_nosso_meio. E claro, o nosso Meucast, toda sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.